Olá, pessoal, boa noite. Bem-vindos ao KPMG Risk Journey aqui 2025. É um prazer aqui no nosso quinto ano. Eu sou aqui o Diogo Dias, vou estar com vocês aqui em toda a série que nós temos aqui durante o mês de fevereiro, até um pouquinho antes do Carnaval, né? Lidero a área de riscos aqui no Brasil e na América do Sul. Vou ter aqui a Eliette comigo também, hoje, né? Co-apresentadora aqui, vai ajudar a gente nas perguntas, fazer um pouquinho aqui o gerenciamento do dia a dia. Eliette, boa tarde, noite, bem-vinda aqui ao nosso Risk Journey de 2025. Obrigada, Diogo. Boa tarde a todos. Prazer estar aqui com vocês novamente, né? Espero que todas as sessões sejam bastante proveitosas para todos. E só reforço aqui para fazerem perguntas e estarei apoiando aqui em toda essa interação durante o painel. Não, legal. A Eliette não falou, mas a Eliette é nossa especialista aqui em SG, controles internos, riscos, SOX, né, Eliette? Também tem alguns eventos que ela participa, principalmente de GRC também, né, Eliette? Acho que muita gente que está aqui te conhece. Mas vamos falar um pouquinho da agenda aqui. Qual que é a agenda que a gente tem aqui? Agenda que a gente tem aqui, eu acho que a gente não sei se a gente vai ter o QR Code, acho que todo mundo que está aqui já se cadastrou, acho que por isso que a gente não tem o QR Code agora que eu lembrei, porque diferente dos anos anteriores, você já cadastrar em cada uma, então quem está aqui já está cadastrado para todas as 6 sessões que a gente vai ter durante o mês de fevereiro, sempre de terça e quinta-feira, das 5h30 às 7, né? Vai ter sempre um apresentador aqui que a gente tem da KPMG, em alguns momentos a gente vê se a gente vai trazer algum participante do mercado, eventualmente de algum regulador, que é bem interessante a gente ter a visão do regulador, né? Hoje aqui a gente vai começar com a parte de gerenciamento de risco que as empresas esperam para 2025, e é o quinto ano que a gente fala disso, que é um estudo aqui, que depois eu vou apresentar ao meu querido sócio aqui, Sidney, apresentar entre aspas, tenho certeza que todo mundo conhece aqui, mas é um estudo aqui que a gente já faz há muito tempo, e tu vai falar com mais detalhes em primeira mão também, por isso, um dos motivos ainda que a gente vai. Diogo, Diogo caiu? Acho que o Diogo congelou, pessoal. Se Congelou? quiserem dar seguimento aqui, eu vou dar seguimento na sua apresentação, Taito. Tá, sem problemas. Então eu dou seguimento. Eliade, você quer falar alguma coisa? Vai Perfeito. em frente. Vai em Não, frente. Voltou a minha acho que o internet. Ah, É Diogo... voltou. O isso. Diogo voltou. Isso, Voltou a voltou. minha internet. Vai lá, Desculpa, Diogo. pessoal. Eu não Aí. sei se Eliette terminou a apresentação ou não aqui, mas Eliette, fica à vontade se eu cair de novo aqui, você já apresentou o Tá restante aqui, bom. Não, né? perfeito. Pode dar Eu acho. continuidade, Diogo, porque a gente estava aguardando você retornar, Tá mas fique à bom, tá bom. vontade. Se eu ficar congelado, você continua aí, que aparentemente a minha internet não está colaborando, né? Vamos falar de Tá ótimo. SG. Muita coisa a gente está falando do mercado também, mas a gente quer um pouquinho além aqui. A gente está falando muito de cadeia de terceiros aqui, de monetização dos pilares ESG, né? Como que a gente calcula aquele impacto realmente que você pode ter dentro da companhia. A gente vai ter o nosso time que vai falar disso aqui, o que que a gente tem visto no mercado e a gente está fazendo também. Depois também a gente vai ter uma figurinha carimbada aqui, que é o Leandro, falar um pouquinho de gestão de riscos, resiliência cibernética, né? O que que a gente tem de novo nesse time de cyber aí, né? Sempre ele vai dando as dicas aqui, o que a gente pode fazer, não deve fazer, os principais cuidados, e lembrar que naquela época do ano que a gente está aqui para fazer o planejamento da área de riscos, controles internos, auditoria interna, então ele vai trazer diversos insights importantes aqui também. Se eu não me engano aqui, ele também vai trazer um material novo que a KPMG emitiu no final do ano passado das tendências de cyber para 25. Depois a gente tem o Fábio aqui, que é sempre um prazer ter o Fábio aqui, grande apresentador que a gente tem na KPMG aqui, trabalho muito tempo no Banco Central, vai falar um pouquinho da parte regulatória está acontecendo no mercado financeiro, né? Vai trazer um especialista também, então vai ter um dia bem focado aqui para o setor financeiro, né? Depois a gente vai ter aqui nosso especialista em gestão de riscos em inteligência artificial, Santana, que vai falar principalmente do que a gente falou do ano passado, pensando o que que mudou de Gen AI, né? O que que a gente está vendo de governança, o que que as empresas estão fazendo, o que que elas precisavam fazer, quais os riscos que a gente está vendo nessas implementações e ainda mais nas não implementações, né? Porque as empresas falam assim, a minha eu estou tranquilo porque a gente não está usando inteligência artificial. Ele vai falar um pouquinho sobre isso, que a gente um pouco se engana com essas frases, né? Porque na verdade o pessoal está usando, então a gente precisa ter algum tipo de governança. Então, Santana vai falar bastante disso. Acho que é um tema que, com ESG e gestão, aí, a parte de inteligência artificial, é o que a gente mais tem aqui hoje
de pedidos de propostas na KPMG. E o último tema, né, um tema do momento aqui, a gente vai falar, né, dos relatórios S1 e S2 aqui, que são emitidos agora para as empresas brasileiras, né? Você tem uma regulação agora, né? Você vai ter uma asseguração, né, que é um pouquinho diferente, você tem que olhar controles internos, não só o relatório de sustentabilidade, ele está intrínseco nas DFs. E aqui é uma conversa super interessante, né, Eliette, que você ainda está falando muito disso aqui, de como a gente começa a conversa com as empresas, ela fala assim, eu já tenho um relatório de sustentabilidade, só dá uma olhada para ver o que falta. Explicar um pouquinho que mudou muito do contexto, né, que o relatório ele é diferente para o auditor, ele é diferente para a companhia, como ele gera os relatórios, né, Eliette? Então, acho que é um tema aqui que quem não conhece aqui com bastante detalhe, eu diria que é bem importante que todas as empresas de capital aberto vão ter que aderir, certo? Sem dúvida, Diogo, e é o que você falou, né? Vai muito além da construção de um relatório, né? A gente precisa, de fato, ter toda uma mudança nas práticas de governança, na prática de gestão de riscos, controles que vão suportar, né, a qualidade, e a integridade do dado que é divulgado no relatório, de sustentabilidade. Então, tem uma mudança bastante significativa, e o quanto antes as empresas se prepararem, né? O ideal para no momento que elas forem requeridas a divulgarem esses relatórios, esses relatórios já estejam muito mais aderentes, né, e robustos aqui, em comparação aqui ao que a norma pede, né? Não, isso é super relevante. E não é a mesma coisa, né, Eliette, mas relacionado aqui, a gente está tendo também, né, e o Ito está acompanhando também, as discussões no governo aqui, né, e na CVM da SOX brasileira, né? SOX brasileira, porque você vê o texto lá, ela é basicamente o que tem na SOX americana lá, ele está usando como contexto também. Provavelmente no ano que vem vai ser um tema desse que a gente vai trazer, porque a gente viu que ele tá passando e está desenrolando nesse ano, deve sair alguma coisa, a gente não sabe quais são as regras efetivas, waivers da vida, mas deve surgir alguma coisa de controle interno. Acompanha a KPMG com o passar do ano aí, que a gente deve ter algum material falando sobre esse tema também. Mas legal. Vamos para o próximo então, Lucas? E aqui, pessoal, muitas pessoas, depois que a gente termina aqui, pede para mim, Diogo, eu posso ter um certificado de participação? A gente não emite aqui, porque isso aqui não é um treinamento oficial, então, pelas regras lá, a gente não pode emitir um certificado para contar pelo CRC, mas fica aqui à vontade, tem muitos cursos na Risk University aqui na KPMG, a gente vai ter agora nas próximas semanas aqui o que a gente chama de imersão, que é uma semana na KPMG, que é especialmente uma coisa diferenciada para a GRC, né? Então fica aqui a dica, acesse o nosso site, tem muita coisa lá para vocês verem. E aqui eu quero aproveitar, vou aproveitar então para apresentar o Ito. Ito, hoje aqui você ficou muito tempo aqui no meu lugar, né? Eu estava junto com você fazendo as apresentações aqui, então não tem muito o que falar, conhece há muito tempo governança, risco, compliance, está há muito tempo aqui liderando o ACI, né? Começou as nossas práticas de risco e de governança aqui. E eu acho aqui que você vai trazer um pouquinho esse estudo aqui que você faz com muito carinho durante muito tempo aqui, a evolução do estudo durante o tempo, né? Ito, obrigado aqui pelo tempo aí, boa apresentação. Não, obrigado vocês. Boa tarde, Diogo. Boa tarde, Eliette, e a todos. Grande satisfação, né? Sempre estamos aqui discutindo esses assuntos importantíssimos ligados à questão de riscos atrelados, né, à própria estrutura de governança, de compliance e do próprio negócio das empresas. E, como você disse, já são 5 anos, acho que sempre debatendo, compartilhando e discutindo riscos emergentes e os próprios riscos que vão se acumulando em termos para serem gerenciados no nosso dia a dia. Então, a ideia aqui da minha apresentação, né, para debater com vocês e com os participantes é mostrar rapidamente um pouco o que o mercado vê como os riscos que mais se destacam em termos de gerenciamento e de otimização para 2025, depois mostrar um pouco o que as empresas estão fazendo ou estão endereçando nesse sentido, e depois, finalmente, mostrar o que os conselhos de administração e os comitês de auditoria, juntamente com os CEOs, especificamente, colocam na sua agenda para esse propósito. Então, já indo diretamente aí para a apresentação, pode mudar já, Lucas. Então, como eu disse, começo do ano é sempre
se fala, né, sobre as tendências ou as preocupações com riscos e com o próprio negócio. Então, costuma-se sempre se colocar os top risks, os riscos emergentes. Então, vamos, dentro desse apanhado, falar um pouco sobre isso, né, rapidamente. Então, pode ir, Lucas. Vamos primeiramente falar sobre o nosso próprio material, o CEO Outlook. Já está na 10ª edição, né? É uma pesquisa global, abrangendo aí 11 países, incluindo o Brasil, e mais ou menos 1.300 CEOs sendo pesquisados. Então, acho que vale a pena dividir aí, acho que entre esses temas, né, que onde os riscos estão relacionados. Primeiro, a questão da perspectiva econômica, que é a preocupação de todos nós diariamente, e 72% desses CEOs estão confiantes com o próprio crescimento global, né, da economia, né, para os próximos 3 anos, mesmo com todas as circunstâncias desafiadoras, mas nunca se deixou de ter uma circunstância desafiadora. Então, nesse sentido, há um percentual bastante otimista, né, de crescimento, e visualizando como as grandes ameaças para esse crescimento a questão dos riscos relacionados ao supply chain. Isso já tem sido claro nos últimos anos e crescido, né? Só crescido. Os riscos ligados às próprias operações, né? Ou seja, quanto que eu tenho que ser efetivo e eficiente, né, nas minhas operações, e as questões da segurança cibernética. E as prioridades para crescimento econômico, obviamente, a tecnologia, a questão de como desbravar e desenvolver a inteligência artificial e a questão dos talentos, né? Como desenvolver, reter e adaptar os talentos às mudanças que tem nos próximos anos. Nas questões de tecnologia, 64% deixam claro que investiriam em inteligência artificial, independentemente das condições econômicas, e os desafios nesse sentido da tecnologia, a questão da ética, né? Acho que vai ser o grande item como subsequente ao próprio desenvolvimento da inteligência artificial, depois virá a regulação e junto com isso, as habilidades para esse desenvolvimento e a utilização da inteligência artificial, a habilidade humana. E 76% acreditam que não haverá redução de empregos. Acho que isso é um tema ainda muito em discussão, ainda não muito claro, mas há uma tendência dos CEOs entenderem que não haverá essa redução de empregos. Na questão de talentos, 83% dos CEOs têm expectativa de retorno ao escritório dos profissionais. Acho que isso é um grande componente de discussão entre trabalho híbrido, presencial, total ou virtual. E mais de 1/3 desses CEOs preocupados com a questão do número de profissionais que estão se aposentando. Ou seja, a questão de como repor esses profissionais na quantidade e na habilidade que está se perdendo. E na questão do ESG, acho que um ponto muito interessante aí das transformações que vêm se ocorrendo nesse tema é que 69% dos CEOs adaptaram a sua estratégia de ESG, dando um foco maior na questão das mudanças climáticas, né? Porque é um tema mais de curto prazo, digamos, né? Dentro do conceito do ESG, e a própria linguagem, ou seja, dando um foco na questão das mudanças climáticas e na questão de pessoas, e 66% dizem que não estão preparados para lidar nessa relação acionista e stakeholder, ou seja, tenho que me preocupar com o ESG, tenho que me preocupar em demonstrar minha preocupação com o ESG, mas eu também tenho que dar lucro, ou seja, como eu consigo equilibrar esses dois temas em relação aos acionistas e aos stakeholders. Ainda em frente, fica muito claro, né, esses itens aí que aparecem no CEO Outlook. No lado esquerdo, o NACD, o National Association of Corporate Directors, fez uma pesquisa com os conselheiros de administração nos Estados Unidos, e o resultado da pesquisa, quando se fala na questão do ESG, o que é prioridade na agenda do conselho em relação ao ESG, fica muito claro, né, entre os itens que mais se destacaram, que é como eu divulgo isso para o mercado, né? Como eu tenho a adesão dos meus stakeholders, como eu endereço isso dentro da empresa no aspecto de inseri-lo na estratégia e no próprio modelo de negócio, e como eu endereço isso fazendo uso de comitês, ou seja, que o conselho não faça isso sozinho,
o CEO e mais a diretoria não fazem sozinho, mas eu tenho comitês do conselho de administração para me dar assessoramento nessa matéria. Ou seja, então há um endereçamento hoje, quando se fala em ESG, sobre a questão de divulgação, a questão de relacionamento com o stakeholder e a questão de como trazer isso dentro do meu modelo de negócio e a minha estratégia. E do lado direito, né, saiu agora, no começo do ano, em cima da reunião de Davos, né, sempre sai todos os anos, o Global Risk Report do World Economic Forum. E o que eu quero mostrar a vocês é exatamente o que eu comentei anteriormente. Que o tema ESG está muito claro que ele precisa ser olhado primeiro de uma forma fatiada para depois ser olhado de uma forma holística. E por quê? Porque está muito claro que a questão ambiental ela não é prioridade sozinha. Tanto que vocês veem aí que entre os 10 itens mais importantes ou os top risks globais, né, isso vindo das entidades governamentais, principalmente junto com as entidades empresariais, vocês veem que o verde, que é a questão de risco ambiental, no curto prazo, dos 10 mais, ele são 2 prioritários, e no longo prazo são 5, para você ver como é uma questão que é um item importante, a questão ambiental, mas não pode se deixar de lado a questão tecnológica, a questão social, a questão geopolítica e a questão econômica. Então, está muito claro, como eu falei anteriormente, que precisa ser fatiado, talvez, os temas do ESG para que eles possam ser endereçados adequadamente no tempo certo, para depois, em algum momento, se discutir ESG de uma forma mais holística. Pelas questões de circunstância e prioridade pela situação hoje dos negócios. Continuando, a questão da inovação tecnológica. Então, está muito claro que hoje inteligência artificial ela está se desenvolvendo, ela é tema de investimento, mas em 2025 vai ser um tema muito grande de regulação. Então, hoje o próprio Brasil, né, ele criou essa própria resolução, criando, né, um comitê de tecnologia para olhar as questões de risco relacionado à inteligência artificial, e junto com isso também se vê os riscos da inteligência artificial, não só na questão de ética, na questão de conduta, na questão de informação, mas que ele traz também novos riscos ligados à questão do risco cibernético. E, como eu disse, a questão da regulação pode trazer ativismo e próprio risco de imagem para a própria empresa, né? Tem até um item interessante aqui, que dentro de uma pesquisa que hoje o número de quem acessa a internet já se passou o número de máquinas em relação a humanos, ou seja, mais máquinas acessam a internet hoje do que os próprios humanos. E o que se vê hoje é essa grande utilização de tecnologia, não só da inteligência artificial, mas da tecnologia como um todo. Então, acho que o grande risco a ser gerenciado aqui não é só do risco da tecnologia, da inteligência artificial, mas a questão da segurança cibernética, da regulação e da própria imagem da empresa, caso ocorra algum problema. Continuando, outro risco ou tema a ser considerado que traz risco é relacionado ao capital humano. Então, também o World Economic Forum, dentro também dessa reunião de Davos, lançou esse outro material lançado agora em janeiro, onde ele mostra nos países quais profissões que tiveram maior crescimento ou demanda, né, no ano passado. E aí vocês veem que o que tem maior destaque é a questão de especialistas em dados. Então fica muito claro que há uma procura de pessoas especialistas em criar algoritmos, de desenvolver inteligência artificial, de desenvolver a tecnologia, mas está muito claro que também há uma preocupação de ter pessoas que saibam usar as informações. Acho que o que sempre discutimos, né, seja aqui no Risk Journey, seja no nosso Instituto de Governança CI, é a questão de Data Analytics. Data, todo mundo tem. O Analytics que é a grande dificuldade, ou seja, como eu consigo usar
o grande volume de informações e de dados que eu tenho. Então, o que nós vemos é o que a empresa hoje está focando na questão de procurar os especialistas em saber analisar os dados. Continuando, por outro lado, esse estudo, pode mudar, ele também mostra os trabalhos, né, as profissões que têm o maior declínio, e fica claro que os trabalhos repetitivos e que não exigem decisões, né, ou análise crítica, são os que vão mais diminuindo. E a péssima notícia que seja para mim, para Eliette, para o Diogo aqui, é que entre eles estão os trabalhos de contador, onde nós somos, apesar de não atuarmos como contadores, nós somos contadores também. Então, qualquer atividade relacionada, ela vai aparecendo aí como os itens que vão declinando as atividades ou o próprio emprego em si. Continuando, e aí acho que o que fica muito claro é a questão do desafio do capital humano, né? Que a gente está discutindo. O capital humano, o desafio para 2025 e adiante é que tem as questões da tecnologia, tem as questões de pessoas qualificadas para entender os dados, mas também tem a questão, primeiro, onde eu vou ter o meu recurso? Como eu vou desenvolver meu recurso? Eu exigindo que se trabalhe presencialmente, eu vou perder talentos que eu quero? Só que se eu não trago as pessoas de volta para o meu ambiente de trabalho, eu perco minha cultura corporativa. Meus profissionais podem se sentir como prestadores de serviço, principalmente aqueles que nunca pisaram na própria empresa. Então, o grande dilema que existe aqui é como eu vou escolher ou como vou desenvolver meu formato de trabalho, virtual, híbrido ou 100% presencial. E o outro item de grande desafio para 2025 é que nunca houve um turnover tão grande de CEOs, então as empresas, muitas delas não estão preparadas por um plano de sucessão, então tem o risco, né, de perda de CEO, e junto com isso vem o risco de perda de CFO. Você fala, mas por que o CFO vai embora? Porque a maior parte das empresas, por não ter um plano de sucessão, elas acabam na saída do CEO, seja por uma questão de baixa performance ou uma questão de competição, de alguém levar para conseguir por um cargo melhor ou uma remuneração melhor, as empresas não estando preparadas, elas acabam fazendo o CFO automaticamente como CEO. Então, você acaba resolvendo a questão do CEO, mas você também perde o próprio CFO. Então, acho que isso tem sido um grande dilema para as empresas e com certeza vai continuar para 2025. Ou seja na questão dos talentos profissionais e no dia a dia, né, das operações, mas os profissionais também no aspecto de decisão. E aí o grande ponto também é tomar cuidado do capital humano com o capital não humano. Já tinha mostrado para vocês lá no passado, uma empresa tinha definido colocar um orangotango no conselho de administração. As notícias que recebemos que eles já desistiram ele renunciou ao cargo. E aí, recentemente, uma empresa colocou uma máquina, né, uma inteligência artificial, como membro do conselho de administração também. Então, o grande ponto aqui é analisar quanto que, às vezes, isso são estratégias de marketing ou de modismo, e talvez possam afetar a própria realidade da empresa. Não estou dizendo que é o caso dessas empresas, mas estou usando como exemplo para que as empresas reflitam essa questão do o quanto que eu posso não ter capital humano na minha empresa. Seguindo. Agora, entrar um pouco em cima de todo esse cenário, né, para 2025, o que as empresas têm mostrado em termos de gerenciamento de riscos. Então, nosso estudo de governança corporativa, que já está na 19ª edição, que nós lançamos ao final do ano passado, e onde nós sempre lemos, e de forma bastante detalhada, o formulário de referência das empresas abertas. Então, aqui só explicando que são 278 empresas que nós lemos detalhadamente os formulários de referência. Eliette também sempre atua conosco, né, nesse sentido, né, Eliette? E todas as empresas do novo mercado, que na época eram 185 empresas, todas do nível 2, que na época eram 20 empresas, todas no nível 1, que na época eram 23 empresas, e as 50 maiores empresas do nível básico, 50 maiores em termos de receita. Então, vamos lá aos resultados. Pode ir em frente. Bom, em primeiro lugar,
que é importante dividir com vocês é que nos últimos anos tem crescido muito o número de conselheiros independentes, né, nas empresas abertas. Então, vocês veem aí que em 2024 o percentual chega a 43%. Então, o que eu estou querendo mostrar aqui é que muitas empresas têm trazido como conselheiro independente especialistas, né, seja em capital humano, seja em tecnologia, mas também nós temos visto especialistas em riscos também. Então, ou seja, é uma preocupação do próprio Conselho de Administração de ter pessoas habilitadas, né, para todas essas questões que eu mostrei anteriormente, mas também, como um todo, especialistas em Enterprise Risk Management. Então, essa é uma realidade e elas têm sido preenchidas com conselheiros independentes em algumas das empresas. Continuando. Os comitês de auditoria são os comitês que mais crescem, né, ao longo dos anos. Vocês veem que 248 empresas dessas 278 têm um comitê de auditoria, mas vale mostrar para vocês o quanto que tem crescido nos últimos anos também um comitê financeiro e um comitê de riscos, né, todos os comitês do Conselho de Administração. E por quê? Porque o Conselho de Administração está vendo a necessidade, além do comitê de auditoria, que todos nós sabemos ele é importantíssimo, né, na questão de compliance, gerenciamento de riscos, e de controles internos e demonstrações financeiras, mas ter até um comitê de riscos muito mais focados nos riscos do dia a dia ou para decisões de apetite ao risco, estresse, e riscos emergentes. Tem sido uma tendência do Conselho procurar esses comitês de riscos. E também criar comitês financeiros, principalmente nas questões específicas de riscos ligados a hedge, a derivativos, a commodities ou às próprias aplicações financeiras ou endividamentos da própria empresa. Tá? Então, essa é uma tendência de ter comitês, né, com esse propósito. Continuando. Bom, a área de gerenciamento de riscos também é uma realidade. 82% dessas empresas abertas têm uma área de gerenciamento de riscos. O que eu sempre vejo do lado negativo é 18% dizer que não tem uma área de gerenciamento de riscos. Acho que essa é a grande preocupação que essas empresas deveriam ter, porque elas informam no formulário de referência os seus principais riscos e depois informam que não tem uma área específica para gerenciar esses riscos. Então, é um baita risco. Continuando. Outro componente importantíssimo quando a gente fala de gerenciamento de risco é as empresas terem uma auditoria interna. Então, 94% informa que tem uma área de auditoria interna específica. Aí vocês veem embaixo que quase que todas elas, em todos os segmentos, informam que a auditoria interna se reporta ao Conselho de Administração. No caso do Novo Mercado é 100%, que isso é uma regra, né, hoje do Novo Mercado, que a auditoria interna se reporte ao Conselho de Administração, mas veja que nos demais segmentos o percentual é bastante alto, ou seja, que a auditoria interna seja um gestor dando suporte ao próprio Conselho de Administração, obviamente trabalhando em conjunto com a própria diretoria. Continuando. Aqui entra, acho que o que o Diogo comentou, uma das tendências que nós temos visto nos últimos anos é as empresas divulgarem que elas têm deficiências significativas nos controles internos. Tá? Isso é obrigatório no formulário de referência. Pode voltar. Isso. Isso é obrigatório, ou seja, no formulário de referência, a empresa tem que informar se o auditor independente, na sua carta de controle interno, divulgou, né, ou reportou uma deficiência significativa de controle interno. Isso é obrigatório. Então, vocês veem que em 2024, quase metade das empresas abertas, né, do nosso estudo falaram, né, informaram que tem uma deficiência significativa de controle interno divulgada pelo seu auditor independente. E quais são essas deficiências, né? Então, podemos ir adiante. Bom, a primeira delas é a tecnologia da informação. Então, fica muito claro que há uma tendência grande de existir uma deficiência significativa dos controles internos. Primeiro, por essa questão que nós já falamos sobre toda a transformação tecnológica, sobre a questão de segurança cibernética, sobre desenvolvimento de inteligência artificial, sobre questões básicas que vocês estão vendo aqui. Então, aqui são um apanhado do que as empresas informam quais são essas deficiências de controles internos.
esse de 2023 é do ano anterior. A de 2024 a gente está montando, a gente vai lançar no ACI agora de junho, mas não muda muito os temas que são divulgados pelos auditores independentes. Seja a questão de perfil de acesso, acesso indevido a transações, falta de segregação de funções, usuários genéricos, falta de change management, falta de treinamento dos funcionários, falta de integração dos sistemas, uso de planilha eletrônica sem controles adequados, e aí o que nós vimos aí, está até destacado aí como último item, que nos últimos anos os auditores têm dito que as empresas têm fraquezas nas questões de segurança cibernética. É uma novidade dos últimos anos que tem feito aumentar também esse percentual. Por isso que, ou seja, então a tecnologia da informação é um componente para fazer esses 48% de empresas informando deficiências de controles internos. E aí o segundo bloco de que mais aparece, pode mudar, são as ligadas à contabilidade e demonstrações financeiras. Então, na coluna da esquerda, quais são as contas contábeis onde apareceu algum problema de controle interno. E do lado direito, o motivo, né, da falta de controle. Ficou meio desarranjado aqui o próprio slide, mas o motivo, né, desses problemas nessas contas contábeis é a falta de políticas ou um processo contábil inadequado, reconciliações contábeis inadequadas, falta de controle em lançamentos manuais, falta de informações ou falta de documentos, falta de base para julgamentos e premissas, falta de controle interno sobre saldos bancários, erros em cálculos ou erros na própria divulgação e inconsistência nas informações para as demonstrações financeiras. Então, o que nós vemos aqui é que os grandes pontos, né? Volta aqui, por favor, ô Lucas, duas, só para eu voltar para aquele gráfico. Isso. Então, vocês veem aqui que são dois motivos para existir um percentual tão alto de deficiências nos controles internos. Primeiro, como eu já disse, na questão de tecnologia da informação e o que nós vemos que as empresas ainda estão no processo de ajustarem seus controles internos para as mudanças derivadas da tecnologia da informação e, ao mesmo tempo, a própria contabilidade, né, o processo contábil está nesse processo de ajustes também para essas transformações, para essas diferenças. E o segundo item é que o auditor independente, nos últimos anos, ele tem desenvolvido ferramentas e tecnologia para ter uma abrangência maior sobre as informações dentro da contabilidade. E à medida que ele vai, ao invés de usar a amostra, ele vai olhando toda a população de transações contábeis, ele vai identificando problemas e, identificando os problemas, ele chega nas questões de qualidade dos controles internos. Então, por isso que esse percentual é significativo e é um tema de preocupação das empresas. Por quê? Porque deficiências de controle interno podem trazer erros ou fraudes futuras. Então, continuando. E aí, para complementar, uma coisa que nós também acompanhamos, que isso é parte de gerenciamento de riscos, 95% das empresas têm um seguro de E&O ou outras formas de reembolso, né? Normalmente fazem contrato de indemnidade com bancos, mas o que nós temos aqui é que 95% tem esse seguro de E&O e o valor segurado, em média, é 116 milhões de reais para cobertura de todos os envolvidos, tá? Então, essa é uma tendência também de gerenciamento de risco, que é a existência do seguro. Sempre lembrando que seguro de E&O não cobre fraude, tá? Vamos lá. Bom, outro estudo nosso é o de gerenciamento de risco que o Diogo comentou. Eu não tenho o desse ano ainda, né? O de 2025, ele vai ficar pronto daqui um mês, mais ou menos, na nossa próxima mesa do ACI. Mas eu posso mostrar o resultado de 2024 e já falar um pouco das tendências para 2025. Então, no nosso estudo de gerenciamento de risco 2024, nós usamos a mesma amostra do nosso estudo de governança, ou seja, essas mesmas empresas abertas, lemos os formulários de referência e vimos os riscos que foram divulgados nesse formulário de referência. Então, isso aqui é a divulgação das próprias empresas. Pode ir em frente.
O que nós vemos aqui como uma tendência. Desculpa, só voltando aqui, perdão. Ô Lucas, volta só um. Então, o que eu quero dizer aqui é que são 282 empresas que nós olhamos os formulários de referência, nós coletamos todos os riscos, né, fatores de riscos que elas divulgaram nesse estudo, dando um total de 7.658 fatores de riscos que nós classificamos e avaliamos, dando uma média de 27 fatores de riscos por empresa, tá? Pode ir em frente. Então, um item que é importante sempre mostrar, sempre mostra aqui, é que quanto mais a empresa é regulada, vocês veem aí do lado esquerdo, maior a tendência é que ela tenha uma área de gerenciamento de risco. Isso faz parte do nosso estudo. Então, vocês veem que utilidade pública, petróleo, gás e biocombustíveis, saúde e o financeiro, aí tirando extrato os bancos, são os que têm um percentual maior de área de gerenciamento de riscos, até pela sua própria regulação bastante forte e específica no setor. E no lado direito vocês veem que quanto maior a empresa, maior a probabilidade de ela ter uma área de gerenciamento de risco. Vocês veem que empresas até 500 milhões de reais, só 52% informam que tem uma área de gerenciamento de risco. E aquelas que faturam 5 a 10 bilhões de reais, 100%, e acima de 10 bilhões, 96%. Aí eu vejo que o erro que algumas empresas cometem é achar que uma área de gerenciamento de riscos depende do tamanho ou do faturamento da empresa. Meu entendimento é que qualquer empresa deveria ter uma área de gerenciamento de riscos, né, por ser uma empresa aberta nesse caso aqui. Pode avançar. Quais são os riscos que, então, daqueles mais de 7.600 riscos que nós coletamos, quais são os mais citados, né, pelas empresas? Então, vocês veem que 95% dessas empresas, ou seja, 269 empresas, citaram o risco regulatório. Isso é óbvio, né? Uma empresa aberta, presta contas ao governo, presta conta aos acionistas, presta conta aos stakeholders. 95% aí coloca que o risco regulatório está no seu dia a dia, e o segundo são os próprios riscos operacionais. Vocês veem aí que depois a própria questão de condição política e econômica de mercado, os riscos financeiros de caixa e não atender às expectativas dos acionistas, eles vêm logo depois. Os riscos jurídicos pela própria característica, né, do nosso país, né, incluindo a questão da própria reforma tributária. Aí vale a pena citar como sétimo os riscos socioambientais, aquilo que eu comentei. As empresas têm fatiado a questão do ESG e dando um foco maior nas questões socioambientais, até pela questão de curto prazo e de imediatismo no próprio negócio. Pode citar também o nono, que é o risco de capital humano, como eu comentei, ou seja, não ter talentos para as transformações que eu estou tendo para o meu negócio. Aí, do 11º ao 25º risco, mudando aqui o slide, vale a pena citar. Vocês veem aqui, ó, 11º, segurança cibernética, né? 79% das empresas informando isso. Vale a pena citar o 14º, as empresas dizendo que tem um risco de governança inefetiva, ou seja, que a governança existente pode não ser suficiente para impedir ou prevenir uma fraude, um erro ou um problema na própria empresa. Então, aí por isso que eu vejo que as empresas têm fatiado o SG, porque o SG não pode se esquecer que o G é governança e as empresas não se veem preparadas para concluir que a sua própria governança é adequada em alguns momentos, e por isso que 72% colocam isso como um risco. Às vezes eu vejo isso como temerário, às vezes, né? Vocês veem o item 18, falando sobre insuficiência do valor e ou cobertura de seguros contratados. Isso tem sido uma tendência também nos últimos anos, que a gente tem visto as empresas divulgarem isso. Antes não era muito divulgado, mas hoje as empresas estão se preocupando em divulgar que tem pedaço do negócio ou pedaço dos ativos que não há, não estão cobertos por seguro, tá? Interessante, né? Acho que pelo próprio risco da não divulgação ter feito as empresas divulgarem isso daí. O 19º também é interessante, falando sobre risco associado aos gestores, ou seja, um gestor pode tomar uma decisão errada
inadequada ou pode ir embora da empresa, questão de sucessão, né? Vale a pena citar também o risco 22. 65% dizem que existem riscos associados a subsidiárias controladas ou investidas, então sempre discutimos que deve-se sempre olhar se as subsidiárias controladas ou investidas seguem a mesma política ou a mesma cultura da empresa principal, porque às vezes essa empresa menor, se tiver um problema, ela pode contaminar o grupo como um todo, né? E o 24º também é interessante é dizer que a empresa tem risco de conduta ilícita, pode ter fraude, corrupção, suborno, que eu também acho um absurdo as empresas colocarem esse risco no seu negócio, né? Vocês vão falar, tudo bem, muitas vezes se coloca por uma questão legal, por uma questão jurídica, é verdade, mas é bastante interessante uma empresa dizer que tem risco de governança inefetiva e ter risco de conduta ilícita. Vamos lá. Pode. Então, aqui é só para mostrar também um histórico das nossas últimas edições, né? Nossas avaliações dos fatores de risco que as empresas divulgam. Então, vocês veem que esses que eu citei inicialmente são realmente os que são de maiores preocupações ou que vão aumentando as preocupações nos últimos anos. A questão do risco socioambiental, na nossa edição de 2017, só 32% das empresas informavam esse risco. E hoje vocês veem aqui na versão de 2024, 89%, como eu já comentei anteriormente, divulgaram esse risco. Capital humano, em 2017, 34%. Agora, 83% das empresas divulgam o risco de capital humano. Tecnologia da informação era 33%, em 2022, 79%, e depois só caiu em 2023 e 2024, porque a gente separou o risco de segurança cibernética, que vocês veem ali, que em 2023 é 80% e 2024 79%. Por quê? Porque o risco de segurança cibernética que tinha feito crescer nos últimos anos, né, esse risco de tecnologia da informação. Então, em 2023, a gente achou melhor separar o risco cibernético da tecnologia como um todo. Mas vocês veem que ela continua significativa, porque metade das empresas informam que a sua estrutura de tecnologia da informação, ou os seus próprios investimentos podem não ser suficientes para atender o próprio negócio. E o risco de governança inefetiva foi o que eu comentei. Desde 2020 ele vem crescendo e é interessante, né, as empresas dizerem que tem um risco da governança ser inefetiva em relação ao próprio negócio da empresa. Continuando. Agora entrar um pouco na questão dos conselhos de administração e dos comitês de auditoria. Então, no nosso ACI, nosso Instituto de Governança, a gente sempre faz pesquisas, né, com os próprios conselheiros e membros de comitê de auditoria para ver o sentimento deles em relação aos riscos, né, aos principais riscos. Então, a gente tem um Risk Barometer que a gente faz o seguinte, a gente pergunta entre aqueles 25 riscos, que nota que eles dão em termos de prioridade e preocupação de 1 a 5, sendo que 5 é prioridade máxima e 1 ele está administrado, ele está tranquilo, o risco é baixo. Então, vocês veem que ao longo, né, das nossas pesquisas com conselheiros de administração, a percepção dos 25 riscos só vem crescendo. E acho que tem todo sentido, por quê? Porque vocês veem que, primeiro, o risco cibernético é o que mais tem crescido nos últimos anos, né? Ele está no topo das preocupações do Conselho de Administração e do Comitê de Auditoria, tal como está de todos. A questão de imagem e reputação, por tudo que tem acontecido, né? Essa questão de as informações são muito rápidas, tem efeito muito rápido, tem efeito positivo, mas também tem efeito negativo. O aspecto regulatório que tem crescido, né, nos últimos anos e tem sido bastante rigoroso. A política econômica no Brasil, que é óbvio para todos nós, e como ele afeta a situação financeira e de caixa. Então, vocês estão falando, mas por que agosto? Porque agosto foi a última pesquisa que nós fizemos com os conselheiros, vamos fazer uma agora, nessa próxima mesa de debates em março, e a tendência aqui é que nós acreditamos é que o barômetro aqui só vai subir por tudo que a gente tem visto aí nos últimos tempos aqui. Mas acho que o que eu quero mostrar para vocês é que
está muito em linha, né, o que a gente discute no dia a dia com o que é o sentimento dos conselheiros de administração e membros de comitês de auditoria. Pode mudar? Junto com essa pesquisa, nós também perguntamos na última mesa de debates do ACI, né, em novembro de 2024, perguntamos a questão dos especialistas no conselho, aquilo que eu comentei anteriormente para vocês. Então, aqui é uma pesquisa mesmo, eles responderam na hora. Então, os conselheiros de administração informaram o seguinte, que necessita de um pouco mais de especialização no conselho, em termos de inteligência artificial, segurança cibernética e mudanças climáticas, mas que está adequado, ou seja, o Conselho de Administração já está bem servido, obviamente um percentual maior em termos de capital humano, e entender e monitorar a demonstração financeira, né, e se interagir com a auditoria externa, e sobre riscos, controles internos e compliance. Você vê que o percentual maior é suficiente e adequado. Então é bem interessante isso, é vocês verem que a régua subiu bastante, né, nos últimos anos. Eu atuo com gerenciamento de risco desde 2000. Em 2000, se nós falássemos que o Conselho de Administração se preocupava com o tema de gerenciamento de riscos, não era uma verdade. Mas vocês veem que eles mesmos hoje se avaliam, né? Avaliam que o próprio Conselho de Administração tem se preocupado em construir um conhecimento em gerenciamento de riscos até para monitorar os próprios riscos da empresa. Então, indo em frente. Também a pergunta que nós fizemos é interessante para vocês verem, qual é o órgão da governança responsável por monitorar a efetividade do processo de gerenciamento de risco da empresa? Não é para monitorar o gerenciamento de risco, não. Monitorar o processo de gerenciamento de risco, ou seja, ter uma área de gerenciamento de riscos, mas quem monitora se ele está funcionando? E a gente achou bastante interessante que na resposta dos conselheiros de administração e dos membros dos comitês de auditoria está bem distribuído. Ó. 32% fala que o próprio conselho de administração que monitora o gerenciamento de riscos, 37% é o comitê de auditoria e, como comentei anteriormente, 21% diz que existe um comitê de riscos para fazer isso. Então, assim, é muito importante vocês verem que lá no topo há uma preocupação bastante significativa também sobre o aspecto da questão de gerenciamento de riscos. Continuando. Então, vamos lá para a conclusão. Eu tenho tempo aqui para fazer a conclusão e aí a gente conversar um pouco. Então, eu acho que, conclusão. Primeiro, está muito claro que não se discute mais gerenciamento de riscos olhando cada risco de forma individual. Não se discute mais probabilidade de ocorrência ou magnitude de impacto de um risco isoladamente ou especificamente. Tem que se analisar o risco e as suas consequências para outros riscos, quais os efeitos em outros riscos. Então, por isso que hoje qualquer metodologia de risco fala sobre riscos interconectados. Então, é muito importante saber o quanto que ele traz efeito no próprio negócio. Acho que, só dando um exemplo muito simples, né, sempre gosto de usar esse exemplo, quando teve a Covid, o risco da pandemia, ele trouxe o risco da tecnologia, que é, por exemplo, numa empresa do varejo, aquela que não estava preparada para fazer as vendas de forma virtual, né? Não tinha uma estrutura para isso, o risco da pandemia afetou completamente o negócio por causa do risco de tecnologia. E dali para frente, né? Então, acho que o ponto é esse, é saber se o gatilho de um risco, né, se efetivando, qual o efeito nos outros riscos interconectados. Então, eu gosto de usar esse símbolo, esse desenho, né, do próprio Global Risk Report. Vale a pena vocês verem lá, porque eles pegaram os top risks identificados pelas instituições no mundo e fizeram a própria interconexão. Então, acho que essa é parte de uma metodologia que hoje é obrigatória quando se fala em Enterprise Risk Management. Continuando, a outra conclusão, e aqui para fechar, é que qualquer metodologia que vocês tiverem de gerenciamento de risco, e aí nós estamos falando da metodologia clássica, né, que se fala de matriz de riscos, se fala de mapa de riscos, depois colocar nessa matriz de riscos, riscos recorrentes, riscos emergentes e riscos interconectados, definir planos de ação para onde eu tenho que endereçá-los,
como gerenciar e depois como divulgar ao mercado, acho que esse processo de Enterprise Risk Management, ele vai terminar sobre uma questão extremamente importante, né, que aí entra nas próprias informações que as empresas mostraram, que é imagem e reputação. E eu sempre gosto de mostrar também essa pesquisa da Edelman, muito boa, né, é uma pesquisa global. Eu acho bem interessante que eles fazem o seguinte, eles perguntam, né, entre diversas perguntas que eles fazem na pesquisa sobre confiança, a pergunta em quem eu confio, né? Isso é uma pergunta para a população de uma forma geral no mundo inteiro. Então, vocês veem que o menos confiado, né, na resposta da pesquisa é a autoridade governamental, de 0 a 100 dá 42. E o mais confiável na resposta da pesquisa são cientistas, que vocês veem lá que dá 77. Onde eu quero mostrar aqui que as pessoas ainda dizem o seguinte, que eu tenho confiança no meu CEO. Então, 69 é a nota para o meu CEO. Mas a nota para CEOs de outras empresas é 51, é menor do que o meu vizinho, né? E próximo de jornalista. Então, isso quer dizer o seguinte, que as pessoas, os clientes que atuam dentro da empresa, eles confiam bastante no seu próprio CEO. Então, o CEO tem um trabalho importantíssimo de gerenciar o risco de imagem e reputação. E para administrar o risco de imagem e reputação, ele tem que fazer todo esse caminho contrário que está ligado ao próprio gerenciamento de risco. Por quê? Porque senão ele vai nesse descrédito que vocês veem que caem quando o CEO, de uma forma geral, não é tão confiado, né, por esses respondentes, tal como o meu próprio CEO da minha própria empresa. Tá? E aí, finalizando, só para dividir com vocês, nós lançamos agora em janeiro a agenda do Conselho de Administração, abrangendo todos esses itens que eu falei anteriormente, né? Então, todos eles, aqui ele está de forma resumida, mas nesse material vocês podem ter tudo que eu falei anteriormente de uma forma mais detalhada, que é como nós discutimos com os conselhos de administração, o que eles colocam na agenda em 2025 para olhar todos esses temas, ó, cenário geopolítico, geoeconômico, a questão da inteligência artificial, a questão da segurança cibernética, talentos e sucessão do CEO, a questões ambientais e sociais e os riscos climáticos, cultura corporativa, gerenciamento de riscos e a reforma tributária. E aí também mudando, o outro documento que nós lançamos no ACI agora em janeiro é também para os comitês de auditoria, ou seja, o que seriam prioridades na agenda de 2025. E aí também entra, né, a prioridade de que é olhar a demonstração financeira e os controles internos, como eu comentei anteriormente, a questão da inteligência artificial, segurança cibernética e governança de dados, os efeitos nos controles internos da empresa e em cima das regras regulatórias, como a área financeira e contábil está se adaptando para a inteligência artificial e as mudanças tecnológicas, aquilo que eu falei anteriormente, como as empresas se adaptam também à própria nova atuação do auditor independente com nova tecnologia, novas ferramentas e novas regras também, como o auditor interno foca nos principais riscos do negócio e atende às expectativas do Conselho de Administração, a própria reforma tributária e como o Comitê de Auditoria faz uma autoavaliação da sua própria agenda, responsabilidade, composição e expertise, tá? Pode mudar. E aí eu termino aqui minha apresentação. Vocês têm acesso às publicações, mas o Lucas vai mandar, né, os materiais que eu citei aqui, né, Lucas, para todos, né? Acho que vai deixar à disposição. E aí eu volto aí para Eliette, para o Diogo, para as perguntas aí que ficarem. E, por favor, Eliette, não capriche muito nas perguntas. Normalmente você só faz pergunta difícil. Imagina, Ito. Bom, primeiramente, né, parabéns. Eu acho que, como sempre, a sua apresentação é extremamente rica, né, trazendo vários insights aqui importantes, acho que para a comunidade de riscos como um todo, mas também para os conselheiros de administração, membros de comitê de auditoria, membros de comitê de riscos, né? E ainda mais no momento que eu imagino que todos esses agentes estão já preparando as suas agendas, né, os seus planos de trabalho, e eu acho que incorporar temas que você trouxe, né, como ESG, capital humano, riscos cibernéticos, riscos relacionados à desinformação,
né? Eu acho que incorporar isso, seja nos mapas de riscos, né, ou seja no plano de trabalho, acho que é o momento ideal para a gente fazer uma reflexão e ver o quanto que esses temas estão já sendo endereçados, né, e se não, é o momento de incorporá-los. Ito, a gente tem algumas perguntas aqui que vieram da audiência, e eu acho que tem perguntas bastante interessantes, tá? Vou começar por uma pergunta feita pela Mariana, que é o seguinte, né? Como vimos em diversas pesquisas e análises, a questão ambiental aparece sempre como top 10, né, na questão de riscos. Ao mesmo tempo, naquela pesquisa que foi apresentada com os conselheiros, né, o Barometer, no slide apresentado anteriormente, o risco socioambiental, ele não foi elencado como os 5 principais, dentre os 5 principais riscos, né? Por que você acha aí a sua percepção de não ter sido colocado dentro dos principais riscos, né, nessa pesquisa? Tá. Não, eu acho bastante interessante essa pergunta, porque às vezes é do próprio debate deles ali. Não é que não é significativo, até porque ele tem uma nota, tanto que vocês veem que a nota média, ela cresce, né, pesquisa por pesquisa, porque todos os itens crescem. O único detalhe é que aqueles 5 que a gente mostra, porque senão dá para mostrar os 25, ninguém consegue ler, né, o que está acontecendo, mas as questões socioambientais, elas entram sim como significativo e têm crescido nos últimos anos. Aí acho que é um bom ponto, né, aí chegando essa questão da pergunta, porque é aquilo que eu falei. O que nós estamos sentindo é que há uma reflexão sobre o tema ESG, mas o tema risco climático, ele está na agenda do Conselho, está na agenda do Comitê e está no dia a dia do C-Level. Essa é a realidade. Por quê? Porque todo mundo sente isso, seja enchente, seja incêndio, seja frio, seja calor, seja seca, né? Ele está afetando o dia a dia das empresas. Então, assim, o que acaba acontecendo é que aqueles 5, eles se destacaram porque eles cresceram muito pela questão de imediatismo. Mas a questão do risco socioambiental, ele continua com uma nota alta em termos de prioridade e constante na agenda do Conselho de Administração e do Comitê de Auditoria também, tá? Tanto que, viu, Eliette, só para também complementar, vocês têm visto as empresas fortalecendo os comitês ligados à questão ambiental, né, especificamente, e também as próprias áreas, né, própria gestão ligada à questão ambiental, ou seja, então já está muito incorporado no dia a dia das empresas, está muito na operação. Então, às vezes, não tem entrado na agenda como prioridade do conselho ou do comitê, porque já está incorporado no dia a dia do próprio negócio da empresa. E até aproveitar isso aqui, eu vi uma parte que você falou lá dos CEOs falando de ESG também, que eu acho que tá claro nos últimos anos a importância do ESG, acho que na pandemia deu uma acelerada muito grande, né? Mas os Verdade. CEOs falando agora, em outras palavras, ó, tá bom, o ESG é super importante, mas veja bem, a gente também tem que cuidar do business aqui, então a gente tem que dar dinheiro também, né? Então, eu acho que é uma pauta que está trazendo que como que ela entra aqui, que a gente fala do roadmap para net zero lá, né? Como que você coloca dentro das operações, mas em algum Sim. momento isso tem que virar uma vantagem competitiva para você e trazer dinheiro também, né? Que vai em linha que a gente vai falar na quinta-feira aqui um pouquinho de como que a cadeia de suprimentos é importante nisso daqui, como que a gente traz o true value, que é os impactos que a gente tem, né, dentro da empresa e para o mercado também, né? Então, acho que está muito em linha do que os CEOs estão falando agora de só falar das ações é importante, mas é como que a gente valoriza isso também, né? Não, Diogo, e você tem toda a razão, porque o ponto é o seguinte, como sempre discutimos no ACI e no próprio Risk Journey, o tema SG é importantíssimo, tem que fazer parte do próprio negócio. O único detalhe é que, minha opinião, eu acho que o SG, em algumas empresas, em algumas situações, foi olhado de uma forma meio marketing e meio oportunista, sabe? É, inclusive com metas que agora estão sendo reavaliadas, com decisões que estão sendo ajustadas, porque o tema é importante,
Então, o que eu vejo que a estratégia do CEO, em cima do que você falou, que eu também tenho que mostrar meu resultado, é fatiar, como eu falei. Ou seja, eu estou fazendo a mesma coisa, só que eu estou fazendo o seguinte, olha, eu estou olhando meio ambiente como risco, mas como oportunidade. Estou olhando pessoas, que é a questão do capital humano, como um risco, mas também uma oportunidade. E a gente tem que ajustar a nossa governança para que isso funcione e que não seja modismo, não seja uma coisa de curto prazo, né? Então eu vejo que há um ajuste no tema, no formato de talvez fatiar para dar certo, para depois juntar tudo. É o que eu tenho visto no mercado. Mas o tema é importante, sim, eu concordo com vocês. Oi, Ito, e eu até queria só colocar também um ponto de vista, né, que eu acho que cada vez mais a comunicação aqui do TMSG, ele vai ter que ser uma discussão estratégica e de negócio para a empresa, né, como um todo, porque, por Uhum. exemplo, você pega agora com os requerimentos do S1 e S2, quando É, for divulgar, né, o meu relatório, uma das métricas é estar conectado com a minha estratégia, né? E aí eu não tenho como não debater esse tema de forma estratégica com o conselho. E você vai ter que divulgar os riscos e as oportunidades conectadas a esses riscos, né? Que também não vai poder ser diferente do que você divulga no formulário de referência. Ou seja, eu acho que cada vez mais, quando a gente tem essas novas regulações, né, buscam ter mais coerência nas diferentes divulgações relacionadas ao tema de sustentabilidade, que até então eles vinham sendo realizadas, né, mas talvez não com o olhar de cotejamento, de consistência com outras divulgações, né? sim, é E verdade. aqui, só para dar um aspas aqui, e assim o S2 está falando, e o que a gente vai falar também, é da cadeia de valor também, né? Não é só dentro da Uhum. companhia também, né? Então você vai todo na cadeia que ela está inserida ali, né? Os seus fornecedores e clientes, como isso afeta essa avaliação. Não, Perfeito, perfeito. e só para complementar o que vocês estão colocando, é por isso que para mim é importante olhar toda a questão de risco, olhar aquele item das deficiências de controle interno, sabe? Porque cada vez mais tem divulgações que acabam mostrando à empresa suas decisões, seus resultados e o que ela quer fazer para o futuro. E, ao mesmo tempo, muitas mostram que tem deficiência de controle interno, até para coletar informação, para divulgar ou para controlar as suas próprias ações, né? Então, o que eu sinto bastante também são os comitês de auditoria sendo bastante diligentes em discutir essas deficiências de controle interno. E o que eu vejo é que algo que se fazia antigamente ou anteriormente de discutir o problema está mudando para discutir a raiz do problema. Porque às vezes você resolve o problema, mas a raiz não é resolvida e o problema surge em outro lugar, né? Então, assim, acho que o ponto é esse, né? Que a gente discute aqui, falando em risco, é saber avaliar o ambiente de controle interno, não somente a deficiência identificada, né? Eliette, Diogo, vocês trabalham muito em projetos, né, de controle interno, compliance, SOX também, e a gente sabe disso, porque não adianta ficar discutindo o problema do controle interno. Tem que discutir a raiz, é o ambiente de controle interno, porque é o ambiente que traz o problema em si, né? Então você tem que resolver a questão do ambiente. Então o que eu vejo é uma tendência, tá vindo uma transformação do comitê de auditoria, junto com a auditoria interna, junto com a área de riscos, de procurar a raiz do problema, sabe? Claro. Oi, Ito, e até como você puxou aqui a questão de controles internos, né? Tem uma pergunta. O que a gente tem visto potenciais mudanças, né? Nos regulamentos envolvendo o tema controles internos, né? Então, até o Diogo comentou inicialmente, existe um projeto-lei sendo Uhum. discutido Sim. via Câmara e Senado, né? Para que a gente chama aqui da potencial SOX brasileira, mas trazendo elementos, né, de você avaliar efetivamente os seus controles internos sobre as demonstrações financeiras. Teve a sugestão de potenciais mudanças nas regras do novo mercado. Ano passado também teve uma discussão, né, do quanto que, por exemplo, em UK também seria incorporado no Código de Governança, né, elementos relacionados a controles. Como que você enxerga, né, esse arcabouço regulatório sobre controles internos
que respaldam aqui o processo de demonstrações financeiras, né? Você acha que essas novas, eu sei que não é uma pergunta simples, mas essas novas propostas, né, de leis ou alterações de regulamentos, você acha que vai passar, né, que tem uma indicação aí de eventualmente as empresas aderirem também? Bom, olha, se vai passar, não sei, né? Aí vai ser difícil dar essa opinião, mas eu vou dar a minha opinião sobre esse processo. Se esse processo não for feito de forma estruturada, eu acho que não vai servir para nada, minha opinião. O que eu quero dizer é o seguinte: vou dar um exemplo, UK, tá? Porque UK, né, o Reino Unido, ele fez toda a mudança nas suas práticas de governança, e uma delas, né, foi exigir que a empresa, que o conselho de administração desse uma opinião sobre a qualidade dos controles internos no relatório anual. Isso estava na regra. Só que discutiram tanto que e não é só questão de custo, não, é questão de responsabilização, a questão de regulação, a questão de como que ia se comprovar que não deu uma opinião por se dar, que chegaram à conclusão que não precisa mais fazer isso, nós estamos discutindo e nós vamos rever como que se vai dizer sobre a qualidade do controle interno. Então, respondendo a sua pergunta, eu vejo da seguinte forma: eu acho que é válido, mas o ponto é, se isso acontecer e o mercado, não digo só o regulador, mas o mercado não precificar isso, não serve para nada. Por quê? Porque, de qualquer forma, hoje eu vejo várias certificações acontecendo. Primeiro, formulário de referência. O diretor de RI e o CEO têm que assinar que aquelas informações são verdadeiras. Então, já é uma baita de uma certificação, né? Que elas são verdadeiras, são precisas, são suficientes, então já é uma certificação. Segundo, o próprio formulário de referência tem que dizer se o auditor externo diz que teve uma deficiência significativa no controle interno, né? E vocês veem aí que metade diz que tem. E o ponto para mim o que adianta, por exemplo, uma empresa que a gente vê, não estou falando todas, né? Que diz que tem um problema enorme de controle interno por 4 anos seguidos, né? Ou seja, o que está sendo feito. Então, o que eu quero dizer é o seguinte: é válido? Lógico que é válido. Qualquer regulação que traz melhorias na qualidade do controle interno, no gerenciamento de risco, no compliance, lógico que ele é válido, mas precisa se avaliar o quanto que, primeiro, isso vai ser exigido que seja adequado, e segundo, como isso vai ser precificado, porque se não for precificado, vai ser uma informação que a mais também, né? Acho que esse é o ponto. Entendi. Não, e concordo, Ito. Até é interessante que você colocou, né, essa questão de empresas que divulgam, mas permanecem divulgando talvez a mesma deficiência ali por longa data e não fazem, de fato, planos de ação efetivos, que é o que o mercado espera, né? Inclusive, temos casos aí de empresas americanas penalizadas, né, por questões pela SEC, pelo fato de terem ali deficiências materiais divulgadas ali há mais de 5, 6 anos, né? Então, acho que é um ponto bastante interessante, né? Aí, tu tem uma outra pergunta aqui, que aí vai mudar um pouco, indo mais para a questão de capital humano, e um tema que você trouxe na apresentação, sobre a questão do turnover, né, de CEOs. E a pergunta da Fernanda é se essa tendência de turnover também está sendo observada no Brasil, né? Então, como você enxerga essa mudança aqui na posição de CEOs e de CFOs? Aí eu vou incluir aqui também CFOs que você mencionou no mercado brasileiro. Não, tem acontecido no mundo inteiro e Brasil se incluindo nesse mundo inteiro, sim. Tem sido uma tendência nos últimos anos. Acho que a gente sempre vê aí uma notícia, né, que o presidente de uma empresa saiu, ou ele foi para uma outra empresa, ou tem um novo presidente. Isso está sendo muito natural por causa da questão dessa transformação, seja por transformação do modelo de negócio, seja por não atender às expectativas. Lembre-se hoje que, no nosso próprio estudo, a gente vê que mais da metade da remuneração da diretoria, de um diretor, né, incluindo um presidente, é remuneração variável. Então, o ponto você tem várias situações. Se você não faz, você não ganha seu variável, né? Vai ganhar metade do que você deveria ganhar, e o acionista vai ficar bravo e vai mudar o CEO.
Ou se ele não gostar de que ganhou só metade, ele vai embora para outro local. Ou um variável muito maior em uma outra empresa, ele também vai embora. Ou uma transformação que quer ser feita não é feita. Então, assim, essa questão da própria remuneração em si e essas transformações que as empresas estão tendo é que estão fazendo essas mudanças de CEOs. E a gente vê também, né, Diogo, as próprias empresas que vão surgindo, né, as empresas emergentes, as empresas essas startups ou empresas emergentes que vão crescendo, elas vão procurando também CEOs de outra empresa e pagando muito mais, né? E pagando com ações, bônus, stock options. Então, tem sido uma tendência no mundo disso acontecer sim, viu? Aliás, vou dizer uma coisa, o que nós vemos também como tendência por causa disso, até o tenure, né, que a gente fala que é o prazo para um CEO ficar numa empresa, né, tem assim, até aquela idade máxima de ficar na empresa, ou até para um conselheiro também, de estar até se estendendo ou acabando esse prazo máximo, até porque se eu tiver gente boa, é melhor manter lá na empresa lá do que substituir, viu? Agora é É verdade. exceção, né? Ou então, deixa eu, uma coisa que me chamou a atenção aqui, eu vi que no formulário de referência eles são de 24, né? Você falou, né? Que é, Uhum, que é a uhum. pesquisa, né? Não fala nada de inteligência artificial, né? Me chamou a atenção, mas depois no ACI lá, você viu que o pessoal colocou que eles precisam entender mais de inteligência artificial. Então a gente pode esperar, ou estava dentro de cyber ali, ou o pessoal ainda estava querendo entender, mas deve Isso. aparecer alguma coisa em 2025, certo? Ah, eu também acho, viu, Diogo? Porque normalmente o que a gente chama de fator de risco, ele costuma ser aparecer com percentual maior depois de 2 anos que o fato acontece. Vai. Covid, por exemplo, começou a aparecer 2 anos depois que teve a própria Covid como pandemia, entendeu? Então é o que você falou, a tendência é que comece a crescer especificamente na questão de inteligência artificial. O ponto é que hoje, o Diogo, é que muitos estão vendo ainda inteligência artificial como empreendedorismo, não como risco, sabe? Porque também não teve, né, um fator de risco que trouxe um prejuízo ou um problema de imagem ainda nas empresas. Quando isso começar, com certeza aí vai É, começar a mas, crescer, mas, né? mas será que lá no conselho eles já chegaram no. Eu entendi que eles falaram, a gente precisa de pessoas mais que entendam mais assunto, né? Assim como a gente Sim, viu cyber no passado, ESG, sim, né? sim. A única exigência que a gente tinha era o especialista financeiro, né? Agora, na verdade, você É. não tem a regra, você tem outras necessidades, né? Ó, Mas será que em algum momento eles não vão chamar a diretoria para falar, cara, qual que é a sua estratégia disso daqui e sim, como que você sim, está sim, mitigando os riscos, né? Porque sim. é uma pergunta ampla, mas você vai entender pelo menos de como que eles estão tratando o assunto, né? E como que você Ah, é pode pelo verdade. menos tentar mitigar um pouco. Não, eu concordo, e além disso, de procurar advisors, né? Até para entender mais, né? E como isso se encaixa na própria empresa. É uma tendência, sim. Oi, Ito. E aí nós temos uma outra pergunta aqui, Hum. voltando um pouco de alguma forma para o tema ESG que foi do Max, que ele fala o seguinte: será que o resultado da pesquisa ela pode sofrer alguma alteração relevante se a gente levar em consideração o atual posicionamento dos Estados Unidos sobre questões ambientais? Olha, é, eu acho o seguinte, o posicionamento dos Estados Unidos está ligado a um próprio governo, né? Eu acho que é um posicionamento governamental. Mas o que nós vemos é que muitas empresas norte-americanas, independentemente da política governamental, preocupadas, né, nas questões ambientais, né? Próprios estados estão preocupados, alguns estados estão preocupados com as questões ambientais. Acho que o que eu vejo é o seguinte, que mesmo quem for contra vai ter um momento que vai ter que fazer até por sobrevivência, porque eu tô falando num caso mais extremo, que vai começar a afetar seu lucro, essa é a verdade, né? Seja por gente não querer comprar seu produto ou mudanças climáticas afetar o seu próprio modelo de negócio. Então, acho que assim, é um negócio que, algum momento, mesmo quem é contra, vai ter que fazer até por sobrevivência também. Mas, como eu disse, a gente não pode olhar os Estados Unidos todo ele sendo contra. Eu acho que tem muitos dentro do próprio Estados Unidos indo nesse caminho mesmo, de se preocupar com questões climáticas, né?
Mas Perfeito. se a gente E olhar aí, o que de está novo, a gente. acontecendo, Eliette, estava muito puxando mais da Europa as regulações do que dos Estados Unidos, né? Europa, Verdade, protecionismo, regulação ali, então verdade. estava muito mais nesse sentido do que vindo dos Estados Unidos ali, mas realmente eles são um player muito importante ali, né? E Uhum. quando você fala com o nosso pessoal da Capimig dos Estados Unidos, você vê que realmente a discussão deles lá mudou totalmente a discussão do tema, da relevância do tema para eles lá dentro, É, né? Isso no você vê business, realmente um né? impacto grande. Tá É. no business, né? Exatamente. Talvez ele não E aí, seja uma, uma, seja uma prioridade governamental, mas é uma prioridade de negócio, né? Para muitas empresas, né? Oi. aí, de novo, amarra com a questão de estratégia, né, Ito? Porque se o tema aparece como o segundo risco mais citado no Global Risk Report, né? A Uhum. gente tem visto aí que, de fato, você não avaliar os riscos climáticos pode afetar com certeza o seu negócio, quer dizer, vai muito mais além do que uma regulação, né? É negócio, é futuro enfim, da sua empresa como um todo. Porque Perfeito. o ponto também é o seguinte, né? A gente vai falar, o Brasil é a favor ou contra? É muito relativo essa discussão também, porque se a gente for olhar num formato, qual o produto que o Brasil mais exporta hoje? É o petróleo. Isso faz que a gente seja contra o tema? Não, porque o que todo mundo discute é que o Brasil, especificamente a instituição, se preocupa com o tema. Mas dentro do Brasil, você tem as empresas também preocupadas com o próprio tema do seu próprio negócio. E, de novo, petróleo é o nosso produto mais exportado. Então, assim, é só a gente avaliar assim, de uma forma que não é um negócio único, né? Acho que são iniciativas que vêm das próprias empresas, dos próprios negócios também, né? Perfeito, perfeito. Ito, tem mais uma pergunta, quer dizer, tem algumas aqui, mas tem uma pergunta aqui interessante, talvez, do Arthur Neves, que ele fala o seguinte, né? Os temas, o tema, né, riscos e controles, eles aparecem aqui nas agendas do Conselho, né, para 2025, tanto Conselho como para Comitê. Ao mesmo tempo, a gente vê, né, ou vimos aí ultimamente algumas questões de mercado relacionadas a falhas em controles internos, falhas em processo de gestão de riscos, né? Então, como que os conselhos e comitês talvez estão se preparando, né, para de fato debater o tema e principalmente deixar registrado nas suas atas, né, a discussão de forma diligente do tema? Bom, eu vejo que, como estão se preparando para o tema, é porque nós vemos, por exemplo, no comitê de auditoria, os próprios comitês de auditoria concluindo que a sua responsabilidade número um é demonstração financeira e os controles internos relacionados ao próprio processo contábil. Então, tem havido uma preocupação do comitê de auditoria de focar nesse item, além das outras atividades. E eu vejo no conselho de administração, como eu comentei, ele já bastante preocupado com os riscos do próprio negócio. Então, quando você olha risco, você procura controle interno, que você só mitiga risco, né, com controle interno. Ou você endereça ou você mitiga com controle interno. Então, assim, o que eu vejo é que, como eu falei anteriormente, se for pegar 2000, quando comecei a falar sobre controle interno, o público que iria querer falar sobre controle interno era a auditoria interna, que estava começando a discutir desculpa, falar sobre riscos. Lá em 2000, seria basicamente tesouraria, que queria discutir risco de derivativo, de hedge, a auditoria interna que queria começando a ver como é que risco se encaixava, né, nos seus trabalhos tradicionais de auditoria interna e acadêmicos. Não era, ninguém mais tinha interesse no tema. E hoje é simples ver que esse é tema de conselho de administração, esse é tema de comitê de auditoria, esse é tema de conselho fiscal, diretoria não precisa nem discutir, e hoje é tema de acionistas. É muito difícil alguém que vai comprar uma empresa não identificar seus riscos, tentar identificar seus riscos e discutir como eles são endereçados. Ou ver quais as estratégias da empresa, considerando o próprio risco do seu próprio setor. Então, o que eu vejo é que houve um amadurecimento da governança, né, das empresas,
em relação ao tema. Agora, vão ter empresas que não levam a sério, empresas que não têm cultura corporativa para fazer isso. Vai ganhar muito dinheiro? Vai, mas em algum momento pode perder muito dinheiro também, ou ter um risco, ou ter uma fraude que ter problema. Mas eu entendo que o amadurecimento ele aconteceu sim. Se eu for olhar lá nesses 24 anos, eu acho para mim que a régua subiu bastante. Perfeito, Ito. E o interessante aqui também, né, às vezes eu fico com essa dúvida, né, porque você vê cada vez mais, né, por exemplo, conselho de administração, tem diversos temas, né, que fazem parte da sua agenda, né, diversos tipos diferentes de riscos, né, que você precisa monitorar como conselho. Consequentemente, esses órgãos de governança, o conselho, ele constitui os comitês, né, que a gente vê também crescendo, né, comitê de auditoria, comitê de riscos, comitê de finanças, né, justamente para endereçar os diferentes riscos, né, aos quais a companhia está exposta. Ao mesmo tempo, quando você olha o comitê de auditoria, que é bastante presente nas entidades, a gente sempre vê também outros temas sendo incorporados na sua agenda, né? Então, acho que o Sim. comitê de auditoria também, cada vez mais, ele precisa buscar outro tipo de... se aperfeiçoar, né, em outros temas, né, ou eventualmente até contar com apoio terceiro para discutir temas que vão além de riscos, de controles de segurança da informação, controle de tecnologia, agora disclosure ESG, né? Então, acho que também está tendo uma mudança, assim, até na composição e a expertise dos membros que compõem os comitês, né, Ito? Sim, sim, né? E a matriz de riscos, o mapa de riscos só aumenta, nunca diminui, essa é a verdade. Perfeito, tá certo. Tinha uma outra pergunta aqui, eu acho que só temos um tema adicional, e são duas perguntas, na verdade, que falaram sobre a questão em como mapear riscos envolvendo terceiros, né? Hum. Fornecedores, né? Prestadores de serviços. Como que esse tema, Ito, acaba sendo debatido, né, pelas organizações? Não, essa é uma pergunta, é uma ótima pergunta, porque é um ótimo desafio, né? Acho que o ponto é, primeiro você precisa ter um bom processo de third party risk management, né? Ou seja, de você saber como, primeiro, conhecer seu fornecedor, saber os riscos desse seu fornecedor e qual o risco que ele é interconectado. De novo, entra a questão do risco interconectado. Qualquer coisa que acontecer, ele pode afetar eu no meu negócio e na minha imagem também, né? Agora, uma coisa que a gente comenta bastante lá no CI, e também tem acontecido nos últimos anos, aí entra de novo quando a gente fala de ESG, ele separado, é a questão do third party governance management, porque uma das coisas que também se discute é o seguinte: pega-se aí uma empresa, e uma multinacional, por exemplo, ou não precisa ser uma multinacional, qualquer empresa, que vende para o comércio varejista, sendo que os seus principais clientes, que são os varejistas, são empresas familiares. Se ele não souber como é a governança dessas empresas familiares, simplesmente ele pode perder um canal de vendas amanhã. Que é o quê? Tem sucessão naquela empresa familiar? Os sucessores vão se preocupar em manter o negócio, né? Os acionistas estão pensando mais em receber os dividendos ou pensar na expansão do negócio. Então, o que nós temos visto, né, nos últimos anos também é que essas empresas, elas avaliam o seu fornecedor, mas também avaliam o seu canal de vendas, seja na questão de risco e seja na questão de governança, porque a disrupção, acontecendo uma disrupção, você pode, de repente, perder um fornecedor importante ou um próprio canal de vendas importante também. Então, assim, respondendo à pergunta, tem que ter um processo dentro do seu mapa, né, ou dentro do seu processo de gerenciamento de risco, tem que ser o seu third party risk management, seja no aspecto fornecedor, seja de canal de vendas também. Perfeito, maravilha. Diogo, a gente já, Não, é já isso, eu acho que tinha chega, outra nós já pergunta aqui chegamos, né? também, só para finalizar. Só para finalizar, tinha uma pergunta também, falar por que os de cyber não falavam de terceiros? Eu acho que está lá dentro.
risco de terceiro, o professor deve estar dentro quando ele fala de cyber também, porque a gente vê que normalmente quando chega algum pedido nosso aqui é exatamente o que o Ito está falando, que é a gestão de riscos de terceiro, porque hoje ele está dentro da sua operação, né? Então, que você Totalmente. normalmente você não controla. Então você tem que ter um programa lá que você tem que tomar mais cuidado. E aqui vai desde a contratação que você pode ou não pode fazer, né? Então é uma coisa bem difícil, como você falou, né? É. Ito, muito obrigado aqui. Chegamos aqui no horário às 7 horas. A gente tem mais um monte de pergunta aqui, mas obrigado mais um ano aqui pela presença. Prazer. Eliette, obrigado também. Pessoal, eu te agradeço se vocês puderem fazer aqui uma avaliação. Acho que tem um espaço também para falar de conteúdos que a gente possa trazer na próxima vez aqui. Eliette, a gente se vê na quinta-feira, no mesmo horário, 5h30. Espero que todos estejam lá. E tu também está convidado, como sempre, para comparecer aqui e contribuir também para a gente falar um pouquinho de gestão de terceiros, de ESG, de impacto, de valorização, de tudo isso que a gente falou um pouco hoje aqui. Obrigado a todos aqui e boa noite. Boa noite. Obrigado Obrigada, aí a pessoal. você. Boa Obrigado a noite. todos. Tchau.